Sejam bem-vindos. Vocês já ouviram alguém falar para vocês que é fã de algum cantor brasileiro que faleceu há 100 anos atrás? Cantor brasileiro. Pois é, gente. Hoje eu vou falar de um cantor no qual eu sou fã, que hoje, dia 10 de janeiro de 2023, completa exatamente 100 anos de sua morte. O tempo passou, né, gente? Como passou tempo, hein? 100 anos. Porque se fosse um cantor estrangeiro, era mais fácil achar alguém e falar, não, sou fã de fulano. Você vai olhar, fulano morreu há 100 anos ou mais. Mas brasileiro, né? O brasileiro tem uma memória muito curtinha, né? E outra coisa, esse é o primeiro programa que eu faço nesse ano de 2023. A coincidência é que foi exatamente sobre esse mesmo cantor o meu primeiro vídeo desse programa. Talvez eu coloque fotos aí durante a passagem do vídeo. Vou falar uma curiosidade sobre ele. Antes de eu começar a falar, eu já sonhei com ele. E o mais curioso é que quando eu sonhei com ele, eu nunca tinha visto nenhuma foto com ele. No disco tinha tipo uma pintura tipo bem aquelas pinturas como se fosse caricatura, que é bem diferente mesmo do rosto da pessoa. Então eu sonhei que eu estava numa rua, me parece que estava à noite, já faz um tempo que eu sonhei isso aí, né? Já faz alguns anos. Tinha uma casa bem velha, toda feita na madeira, toda de madeira, parecendo uma igreja que tem aqui embaixo no bairro. Uma igreja bem antiga, mas era uma casa toda de madeira e tinha árvores perto. Era um lugar que, sabe aquelas ruas que tem árvores, tem mato? E eu escutei ele cantando, escutei a voz dele. Eu não vi ele assim. Eu escutei a voz dele dentro daquela casa. E tinha alguém no sonho, não lembro, nunca lembrei quem era essa pessoa. Eu falava, é o Mário Pinheiro que tá cantando aqui nessa casa, ele mora aqui? Não lembro o que a pessoa disse. Sabe aquele sonho que você acorda e você não lembra tudo? Ou você lembra só a metade? Não lembro quem era que estava comigo lá fora e o que a pessoa respondeu quando eu falei. Ou se a pessoa não respondeu nada, talvez eu também não soubesse. A casa estava fechada, talvez uma luz acesa lá e ele cantando. E eu lembro até a música. Era aquela música: o teu olhar tem tanto fogo e tanto ardor, que é bem capaz de seduzir e de prender. Mas teu efeito é de capricho e não de amor, porque em teu peito amor não pode mais haver. Então, o sonho ele terminou aí, pelo menos eu lembro até aí. Não lembro dele ter saído da casa, de eu ter chamado. Então é isso, gente. Mário Pinheiro foi um dos primeiros, ou o primeiro cantor da era do disco pra cá, o primeiro cantor a fazer fama no exterior, né? Foi chamado para gravar lá nos Estados Unidos. De lá, segundo jornais da época, ele foi por vontade própria para a Itália para estudar o canto. E o jornal da época diz que ele terminou os estudos e se apresentou na Scala de Milão, ficou se apresentando lá na Itália. Não sei quais os outros teatros, mas lá cantando óperas. E não modinhas. Lá nos Estados Unidos ele gravava modinhas e os discos eram mandados para cá. Eu não sei se ele gravou em outros idiomas lá, né? No caso do inglês, e se na Itália ele gravou alguma coisa cantando ópera mesmo, né? Pelo menos nos jornais e na biografia dele, você vê, ele é mencionado como baixo. Assim como o Orlando, assim como o Nelson. E ser baixo na época da fase mecânica, né? Gravar como baixo na fase mecânica era difícil, porque não existia microfone e você tinha que cantar com a projeção muito alta. Não o tom ser alto, você tinha que cantar, a sua voz tinha que ter um volume, muito volume. E uma voz ter muito volume cantando no tom do baixo é complicado.
né? Com certeza ele gravaria naqueles tons graves, bem graves que o Nelson gravava, né? Mas na mecânica era quase impossível fazer isso. Se fosse no microfone, ele gravaria mais coisas em tons mais baixos mesmo, né? Na gravação, geralmente, naquela época, até 1927, né? Final de 1927, quando foi acabando a gravação mecânica, o cantor tinha que gravar praticamente todas as faixas na mesma voz, assim, todos os discos na mesma voz. Aquela voz bem impostada e bem solta, assim, aquela voz bem forte. Quando começou a fase elétrica, aí o cantor começou a cantar do jeito que queria, fazer meia voz, fazer diminuendos, cantar suave. Vocês verem, o próprio Francisco Alves, na fase mecânica, a voz dele é homogênea. É uma voz só, você não vê aquela voz colorida do Francisco Alves na fase mecânica. Você pode ver que a partir da gravação elétrica, o Francisco Alves começa a fazer os diminuendos, começa a fazer aqueles falsetes. Na mecânica ele não faria isso, porque sairia muito baixo na gravação, a não ser que esse falsete fosse muito forte, né? A gravação mecânica, além de não pegar bem registros baixos, registros de voz fraca e tal, registros suaves, ela deixava a voz do cantor mais fina. A voz do cantor, às vezes, era cheia, mas na gravação ficava fina. Então você tinha que, além de impostar, você tinha que cantar forte. Gravou quase 500 músicas, 400 e tantas. Fez quase 500 gravações, foram 400 e tantas gravações. Pra época, um cantor, em menos de 20 anos, começou a gravar em 1904 até 1919, algumas fontes dão como 1920, gravar 400 e tantas músicas, isso é muito. Muito. Acredito que gravou mais que o Baiano, que foi o cantor mais popular da época. Eu acreditava que o Baiano teria gravado mais, não sei se há um equívoco nisso, mas foram muitas gravações. Ah, mas e esse negócio dele ter falido, dele ter parado de gravar, surgiu cantores novos e tal, não sei o que. Eu acho que não tem muito a ver, porque ele gravou até 1920, né? Então, assim, 21 não, 22 não, mas ele estava se apresentando nos teatros, até nos jornais falam isso, que ele estava se apresentando, quando ele adoeceu, ele estava se apresentando. Eu acho que não tem a ver também com o surgimento de novos cantores, porque em certa parte pode até ter, porque geralmente novos cantores aceitam, tipo assim, você está começando agora. Por exemplo, o Mário tem uma história dele ter se sentido passado para trás em relação a gravações. Então, era pouco, acredito que ele pode ter se afastado por vontade própria do contrato e tal. Porque novos cantores, o que acontece? São mais baratos. Né? Eu imagino ali o Vicente Celestino começando a carreira, ou o Francisco Alves. Isso, pra gravar, a gravadora oferece tanto que o cantor que está começando, ele aceita, então é mais barato. Né? Ah, o fulano, por exemplo, o Mário Pinheiro não quer gravar, não quer aceitar esse valor, então eu vou contratar um cantor mais barato. Pode ter sido isso, pode não ser. Dele não ter gravado em 21, 22, isso outros cantores também passaram por isso. O próprio Francisco Alves ficou alguns anos sem gravar nessa época da fase mecânica. Eu sei que em 19 ele gravou, né, o primeiro disco dele. 20, cara, eu não sei se gravou. Eu só sei que é o seguinte, ó, 25 ele não gravou, 1925. 1926, há algumas fontes que dão que ele não gravou. Por exemplo, aquela música Cassino Machixe. A maçã melhor é a proibida. Algumas fontes estão dando ela como 1927. Então Francisco Alves não teria gravado nada em 1925 nem em 1926. Eu acho que em 23 ele não gravou também. Então isso do cantor ficar 2 anos sem gravar ou mais, isso não quer dizer que ele está falido, que está perdendo terreno para outros cantores. E segundo os jornais da época, Mário estava em plena atividade quando adoeceu. E assim, ele teve uma fístula no intestino. Diz que ele foi levado para o hospital, ele foi encontrado desmaiado em casa. Tinha perdido a consciência, depois ele foi retomando a consciência, foi levado para o hospital, fez algumas cirurgias, mas ele foi para casa. E em casa ele começou a ter soluços, muitos soluços, e morreu sofrendo, assim, entendeu? Eu não sei se ele morreu soluçando, mas dá a entender que foram talvez algumas horas de sofrimento antes de morrer.
jovem, 38 anos de idade, né? Ele morreu em 1923, nasceu em 1884. Eu não tô lendo nada aqui, gente, eu posso errar alguma coisa, números, cara, acertar anos, idade, essas coisas, às vezes eu erro. Mas ele morreu com 38 anos de idade, segundo jornais mesmo da época. Tem um site muito bom que mostra esses jornais aí, eu vou ver se eu boto o link aí. Estrelas que não se apagam. Jornais da época, fotos dele, arquivos importantíssimos, cara. Então é isso, gente. Primeiro vídeo do ano aí sobre o centenário do falecimento de um cantor esquecidíssimo que, para mim, é uma das melhores vozes brasileiras do disco, da MPB. Então é isso, gente.